galera! Tudo tranquilo? Bora começar mais uma aula? Para que vocês aproveitem da melhor forma, eu vou te dar algumas dicas. Antes de tudo, procure um ambiente adequado em que você se sinta confortável. Tenha cuidado com os ruídos, eles podem tirar a sua atenção no meio da aula. Ajuste o volume do seu dispositivo e dê preferência por ouvir o áudio pelo fone de ouvido. Pegue papel e caneta para fazer anotações ou utilize seu computador ou smartphone para marcar pontos importantes da aula. Utilize o chat nos momentos adequados e colabore. Sua participação é muito importante. Mantenha o foco e atenção na aula e lembre-se de que o caminho até a residência dos seus sonhos está cada vez mais próximo. Aproveite e bora pra cima! Um diferencial importante que a Medway tem é a relação bem próxima, né, que os professores têm com os alunos. Fazer o curso tirou muita angústia que eu tinha, facilitou muito a jornada, aí, no sentido de entregar alguns tópicos já que a gente precisa. Os professores estão sempre bastante presentes. A Medway me mostrou que eu poderia mudar a minha formação como médica e não só como concurseira naquela época. Então ela mudou meu mindset para que eu viesse preparada para São Paulo para ser uma grande residente, mas também uma grande médica no futuro. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um dia do nosso Por Dentro do Intensivo São Paulo. Que satisfação inenarrável estar lhe vendo de novo por aqui. Mas, se você está caindo de paraquedas, deixa eu me apresentar. Eu sou Daniel Aber, sou professor do time de cirurgia aqui da Medway e fiz minha residência em São Paulo, no hospital que eu sempre sonhei, na Unifesp, no Hospital São Paulo, galera. E é esse sonho que a gente quer compartilhar com cada um de vocês. É esse sonho que a gente quer que vocês alcancem. O sonho de ser residente numa grande instituição aqui de São Paulo. E a gente sabe que o caminho para vocês chegarem nessa tão sonhada vaga de residência é estudar de forma direcionada com a gente no Intensivo São Paulo. E a gente está ao longo dessa semana aqui trazendo um gostinho de algumas aulas. Hoje vocês vão assistir uma aula com a famosa mulher da Medway, a Joana, uma das nossas professoras de pediatria, para verem como cai um assunto de pediatria de forma específica na Unicamp. Sim, a prova da Unicamp tem suas peculiaridades e vocês vão ver no detalhe. Solta o vídeo e no final eu volto dar um oi para vocês para deixar aquele recadinho que eu sei que vocês querem escutar. Até já! Chegamos a ela, a rainha das aranhas, a rainha das cobras, a rainha aí de todos os animais peçonhentos. Unicamp, ano após ano, cobre esse assunto de intoxicações e acidentes por animais peçonhentos. Então sejam muito bem-vindos. Vamos falar desse assunto aqui hoje. Como que isso cai na Unicamp? Antes de tudo,
Muito prazer, se é a primeira aula que você está me vendo, eu sou Joana Rezende, sou professora de pediatria aqui da Medway e hoje vamos conversar sobre esse assunto que é o filho preferido da Unicamp. Dizem que não tem filho preferido, a Unicamp tem sim. A Unicamp tem quando a gente fala sobre o assunto toxíndromes. Saber diferenciar cada uma das síndromes tóxicas. O que é uma síndrome adrenérgica, o que é uma síndrome colinérgica, o que é uma síndrome anticolinérgica e por aí vai. Além disso, a gente vai conversar um pouquinho sobre intoxicações específicas e os seus antídotos respectivos. E por fim, a gente vai sim dar esse trato aí num dos assuntos favoritos da Unicamp, que é animais peçonhentos. Esse aqui, se você já assistiu alguma outra aula dessa, a gente tem essa aula lá no SUS e tudo, eu aprofundei um pouquinho mais esse assunto. Esse aqui não é o principal que é cobrado, a Unicamp gosta muito disso aqui todo santo ano, mesmo antes dos 5 anos aí últimos, que é o que a gente geralmente pega para fazer as estatísticas, a Unicamp vem cobrando isso ano após ano. Então a gente precisa saber reconhecer e tratar cobras, escorpião e Loxosceles, a aranha, a principal aranha que a gente vai ter aí. Nesse assunto aqui, eu preciso principalmente que você identifique o quadro clínico. A Unicamp não é muito uma instituição que vai te cobrar se a cobra tem fosseta loreal, como é que é a cobra. Ela vai te cobrar você identificar uma criança que foi picada por alguma coisa que ela não sabe o que é, às vezes ela nem fala que foi picada, pisou num espinho, sentiu uma dor e do nada começou a apresentar coisas que não eram compatíveis com um simples espinho, você tem que suspeitar de um acidente aí com um animal peçonhento e saber pelo menos um pouquinho do tratamento, tá bom? Aí um pouquinho de dose de soro, tem uma ideia de quando que pode liberar, quando que vai ficar em observação. Fechadíssimo? Antes da gente começar, vamos falar antes de começar, né, especificamente as toxíndromes, como que a gente vai abordar uma criança que teve alguma intoxicação. Só que eu botei toxíndrome, mas vale também para acidente com animal peçonhento. Sempre que eu tiver um quadro desses na minha prova, a primeira coisa que eu tenho que fazer é um atendimento sistematizado à minha criança grave. Então, naquele beabá, que na verdade é o ABCDE clássico do tratamento de qualquer criança grave. Primeiro ponto, via aérea. Precisa entubar? Não precisa entubar? Uma das exceções aqui importantes que a gente tem, né? A criança muito rebaixada, eu vou entubar. Uma das exceções importantes é a intoxicação por opioide, que eu ainda posso esperar um pouquinho, fazer o antídoto e ver se reverte sem necessidade de me guiar apenas pelo Glasgow. Só dando um plus aqui, um pouquinho de introdução no que a gente já vai conversar durante a aula. Na B, respiração. Como que é o padrão respiratório da minha criança? Como é que ela está saturando? Tem alguma alteração específica? Tem um edema agudo de pulmão? Está salivando para eu pensar em alguma toxíndrome específica? Na letra C, circulação, vou avaliar sinais vitais, vou monitorizar minha criança, pegar acesso, se necessário já correr um sorinho e colher alguns exames laboratoriais. Na letra D, fundamental, você prestar muita atenção na D no seu enunciado. Você vai olhar Glasgow, mas você vai olhar com muito carinho, pupila da sua criança. Como que ela tá? É uma pupila midriática? É uma pupila miótica? Isso vai começar a te diferenciar para alguma toxíndrome em favor da outra. E por fim, na letra E, vou olhar o tudão. Tem alguma lesão cutânea? Tá hipotérmica, hipertérmica? E vou escolher uma forma segura aí de cessar a exposição. Se for uma contaminação por pele e tudo, isso não costuma cair muito na sua prova. Eu só preciso que você lembre do nosso ABCDE. Combinado? E quando a gente fala de toxíndrome, eu tenho 5 principais que eu quero que você domine. Na verdade, eu tenho 3 principais que eu quero que você domine muito. Essas 3 primeiras aqui, por este motivo, por serem as mais importantes, são as que a gente vai conversar primeiro. Eu quero que você preste muita atenção e saiba diferenciar elas sem medo. Às vezes é uma coisa que a gente confunde, não sabe muito bem como que é, como que não é. Essas 2 aqui são um pouco mais fáceis, são mais do nosso dia a dia, a gente está mais acostumado a ver e a ouvir e ter é meio que uma extrapolação de medicações que a gente vê muito na nossa prática, então são mais fáceis de entender. E para cada uma delas, e inclusive para o segundo tempo aí, que a gente vai falar de animais peçonhentos, eu deixei uma frasezinha chave. É um conceito principal para você conseguir lembrar qual é a marca daquela toxíndrome. Pegando esse conceito principal, você consegue entender um pouquinho melhor como estão cada um dos nossos sistemas, tá bom? Alguns vocês já conhecem. Se eu pegar, por exemplo, a síndrome simpatomimética, você já sabe que a ativação do sistema nervoso autônomo simpático é caracterizado por um estado de luta ou fuga.
é um estado de guarda, é um estado de preparação, é um estado de atenção máxima. E tudo isso vai se refletir nisso daqui. Pense você numa pessoa estressada. É isso daqui. É uma pessoa que está taquicárdica, é uma pessoa que está hipertensa, ela está agitada, ela está confabulando, pensando em coisa, em delírio paranoico, ela está em luta ou fuga. Está todo mundo atrás de mim. Eu preciso sair correndo. Então eu tenho que estar atenta nisso daqui. Ela está com uma pupila que quer ver tudo. Ela está com uma pupila midriática, dilatada. Joana, nunca consigo lembrar o que é midríase e o que é miose. Eu gostava de lembrar pelo tamanho da palavra. Midríase é uma palavra maior do que miose, então é uma pupila maior do que a miose. Outro jeito aí que eu lembro também, às vezes eu falo, é que a miose é uma pupila miada, então ela é pequenininha, tá bom? Fica aí a teu critério qualquer um dos dois mnemônicos. Um ponto muito importante da síndrome simpatomimética, pense você. Você está nervoso. O que a gente faz quando a gente está nervoso? Você está ali estressado, querendo fugir. Está tudo quente, você pode estar hipertérmico, você está ali naquele calor do momento. E uma das coisas que a gente sente na nossa pele é que a pele está úmida. Eu estou suada, eu estou nervosa, a mão está pegajosa. Então, tradicionalmente, isso aqui é um ponto que eu quero que você preste muita atenção. Anota, sublinha, ilumina, bota sticker, faz o que você quiser, porque a pele úmida na síndrome simpatomimética vai fazer diagnóstico diferencial com outras síndromes daqui pra frente, tá bom? Causas que a gente tem de síndrome simpatomimética. Várias. O que mais aparece na nossa prova de pediatria? Lembrando que a pediatria também pega adolescente. Então eu posso ter consumo, por exemplo, de drogas ilícitas. O uso de cocaína é um que vai aparecer aí com síndrome simpatomimética. Tem outras, agora falando um pouquinho mais da pediatria, né? Espero que nenhuma criança esteja aqui, nem adolescente, né, gente? Mas o que a gente pode ter na pediatria? Eu posso ter, por exemplo, intoxicação com um agente muito comum, que vai ser um principal composto aí ativo de descongestionante nasal. Esse é um dos motivos que a gente tanto se preocupa de não prescrever descongestionante nasal, principalmente ali em menores de 6 anos de idade. Anfetaminas, então quando eu penso, por exemplo, num tratamento de TDAH, se a criança consome demais a medicação, ela pode ter uma síndrome simpatomimética. Fechou? Tem outros? Tem outros. A nafazolina, que também é um agente descongestionante nasal, pode fazer uma síndrome simpatomimética-like. Eu vou falar daqui a pouquinho. Se você é do time de memória visual, Joana, eu quero olhar, eu quero entender, isso aqui pra mim não quer dizer nada, eu coloco a imagem pra você. Esse aqui é o nosso paciente de luta ou fuga. É um paciente que quer fugir, é um paciente que está com calor, esse foguinho aqui, né, para ajudar a gente a lembrar da questão da sudorese, da hipertermia. É um paciente que está confabulando, está em psicose, em paranoia, em luta de ideia, em fuga de ideias. Então essa imagenzinha para quem é visual, dá para lembrar bem o que é um paciente com síndrome simpatomimética. Luta ou fuga. Combinado? Vamos para a próxima. Deixa eu só fazer um disclaimer. Vamos perder um pouquinho essa ideia de que síndrome colinérgica é exatamente o oposto da síndrome simpatomimética? Porque não é assim, não vai aparecer para a nossa prática tipo, se não é um, é o outro. Esse pensamento bipolar não faz muito sentido aqui. Claro que tem muita coisa que é realmente, é o contrário uma da outra. Mas a síndrome colinérgica, ela não é simplesmente isso tudo ao contrário. Ela tem outras coisas que vão estar presentes no meu enunciado e que vão me ajudar a entender que de fato é uma síndrome colinérgica. Como que a gente vai lembrar? O mnemônico clássico, a forma como a gente lembra isso é o descanso e a digestão. Se você for do time do inglês, isso faz um pouco mais sentido em inglês, que é o rest and digest. Então você consegue lembrar, olha só, eu não falei nada de digestão na síndrome simpatomimética. Não é, eu costumo ter ruídos hidroaéreos normais. Então não é exatamente o oposto da síndrome colinérgica. Eu não tenho necessariamente um paciente constipado, necessariamente um fecaloma. Então não é ali, não vai ser o ponto-chave que a questão vai te trazer. Pode estar ali no meio, mas não vai ser o chance da questão, ok? Quando a gente fala da síndrome colinérgica, eu estou te falando uma exacerbação da ativação do meu sistema nervoso autônomo parasimpático. Então a acetilcolina está bombando e, de fato, em alguns momentos ela vai ser o contrário da simpatomimética. Eu vou ter uma bradicardia, eu vou ter um paciente com rebaixamento. Esse paranoia está errado, apaga isso aqui. Eu vou ter um paciente com rebaixamento, não anota isso aqui, tá bom? Então, paciente que está mais sedado, paciente um pouco mais bradipsíquico, um paciente um pouco mais lentificado, pode aparecer para mim.
Eu vou ter um paciente com pupilas mióticas, então pupilas miadas, pupilinhas pequenininhas, pode estar descrito como pontiforme ou não. Pontiforme tradicionalmente vai estar mais associada com a síndrome ali de intoxicação por opioide, mas às vezes a prova gosta de colocar aqui pontiforme também. Então miótica e pontiforme é meio que sinônimo. Uma pele, olha só, porque eu te falei que um não é o oposto do outro. Tanto na simpatomimética quanto na colinérgica, eu tenho um paciente sudoreico. Essa síndrome aqui, além do rest and digest, é o que a gente chama de síndrome molhada. Esse paciente tem salivação, esse paciente tem incontinência, tanto urinária quanto fecal, ele tem broncoconstrição e broncorreia. Então ele está eliminando líquido por todos os lugares. Isso é importante e vai estar presente no seu enunciado. Ele pode estar com diarreia, é comum de aparecer também. Ele pode estar vomitando. Então tudo isso pode estar presente no nosso quadro. Que causas que a gente tem tradicionalmente, a mais comum de aparecer na sua prova é a intoxicação por inseticidas. Tanto organofosforados quanto carbamatos. Você deve lembrar ali que tem uma coisa, eles são inibidores da acetilcolinesterase e como eles inibem essa enzima que degradaria a minha acetilcolina da sinapse, se eles estão inibidos, ou melhor, se eu tenho ali alguma coisa que inibe a acetilcolinesterase, eu estou aumentando o nível de acetilcolina e por isso eu tenho uma síndrome colinérgica. Qual que é a diferença entre os dois? Os organofosforados são inibidores irreversíveis da acetilcolinesterase e os carbamatos são inibidores reversíveis. Como que você vai lembrar isso? Organofosforado começa com vogal, irreversível começa com vogal. Carbamato começa com consoante, reversível começa com consoante. Então você já consegue lembrar um pouquinho melhor. Fechou? Joana, sou do time de imagem visual. PEI, imagem é sempre visual, né? Bom, sou do time de imagem, memória visual. Então lembra desse paciente aqui, o paciente que está molhado, o paciente que está bradicárdico. Ele não parece estar muito descansado, né, coitado? Mas ele está justamente pelo rest, ele está bradicárdico, ele está com incontinência e tem aqui um inseticidazinho que eu achei um toque de mestre aqui da imagem para colocar para vocês. Combinado? Vamos agora para uma terceira e eu vou te falar, o diagnóstico diferencial dessa próxima com a simpatomimética é o que a prova mais gosta de cobrar de você. A síndrome anticolinérgica, ela pega a gente quando a gente está pensando na síndrome colinérgica como o oposto do simpático-mimético. Então, se eu tenho simpatomimético na cabeça que está pensando ali errado, eu penso na colinérgica, ela é o oposto. E aí eu falo em anticolinérgica, é como se fosse um menos com menos dá mais. Só que isso não é 100% verdade. Ela vai fazer diagnóstico diferencial com a síndrome simpatomimética, mas eu preciso que você pense nela não como oposto, não como igual à simpatomimética. Eu preciso que você pense nela como o contrário de tudo que a gente falou até agora da colinérgica. Pronto, matou. Então, em alguns momentos, ela vai sim ser igual à simpatomimética. Em outros, não. Em outros, ela vai ser contrária à colinérgica naqueles assuntos que a gente falou, naqueles comemorativos clínicos, que a simpatomimética nem mencionava. Então, vamos pegar aqui. Eu tenho um paciente que vai estar taquicárdico, vai estar hipertenso, vai estar agitado, esse sim vai estar paranoico, tudo parecido com simpatomimética, tá? Vai estar confundindo, vai estar confuso, alucinando, viajando na maionese. Eu vou ter pupilas midriáticas, pupilas grandes. Eu vou ter uma pele seca. Olha só aonde começa a diferenciar. Isso aqui é o contrário da simpatomimética e o contrário da colinérgica. Então, se você lembra que é o contrário da colinérgica, você consegue lembrar um pouquinho melhor como que vai aparecer. E deixa eu te falar, esse é o principal ponto de diferenciação entre a simpatomimética e a anticolinérgica. Vai ser como você vai matar a sua questão. Se ele está agitado, taque, tudo ali, acelerado, mas está com a pele molhada, simpatomimética. Ele está tudo isso, doidão lá, zureta das ideias, mas ele está com a pele seca, anticolinérgica. Ok? Todas as questões que tiveram desse assunto até hoje botaram essa diferenciação. Então vai com essa dica, que é uma carta na manga muito boa para você ter. Trato gastrointestinal, que a gente não comentava muito lá no simpatomimético, aqui a gente comenta porque é o contrário da colinérgica. Tem mucosas secas, então é uma síndrome muito mais seca. Esse paciente não está sudoreico, esse paciente não está broncorreico, ele não está salivando, ele tem redução do peristaltismo, ele tem retenção urinária. As causas disso aqui, eu quero que você preste muita atenção,
são medicações de uso comum, de uso rotineiro. Eu tenho pacientes em uso de antihistamínicos, em uso de antidepressivos tricíclicos, escopolamina, por exemplo, pensando aí em antiespasmódico, e atropina. Ok? Então, anota isso aqui. Então, se eu tenho um paciente tomando antialérgico, por exemplo, ele pode, dependendo aí da superdosagem, fazer uma síndrome anticolinérgica. Ok? Vamos dar uma olhadinha aqui para quem é de imagem. Eu adoro essa imagem, ela é meio lúdica. Ela é meio Disney, meio Alice no País das Maravilhas, né? Eu tenho um paciente que está no deserto, ele está quente, olha só a contradição, tá? Ele está hipertérmico, mas ele não está suando. Esse paciente é diferente, ele está seco, seco como um deserto, ou como um osso. Tem vários mnemônicozinhos em inglês que a galera usa, mas não precisa aqui, lembra da imagem, e ele é o chapeleiro porque ele está confuso, ele está louco, ele está fora de si, tá todo enrolado ali. Combinado? Então, seguindo aqui pra gente, intoxicação por opioide, essa é mais fácil, basicamente. É um quadro de rebaixamento geral, ele está todo rebaixado, bradicárdico, hipotenso, rebaixamento do nível de consciência, ele pode chegar pra gente obnubilado, comatoso. Eu tenho pupilas pequenininhas, vamos pensar que pupilas rebaixadas também, né? Pupila ali miudinha, essa sim descrita tradicionalmente como a pupila puntiforme. Eu tenho bradipneia, posso ter até uma apneia. Esse paciente pode chegar para mim com uma frequência respiratória muito baixa. Na maioria das vezes que vocês virem uma questão que fala de um paciente que chega, de repente, com uma frequência respiratória de 3, de 9, ele está querendo te falar. Você tem que pelo menos ter um diagnóstico diferencial a intoxicação por opioide, tá bom? Ele pode evoluir com parada respiratória, eventualmente com parada cardiorrespiratória. Eu tenho que ter um cuidado aqui muito grande de ventilar esse paciente, manter a via aérea. Eu posso fazer só uma ventilação não invasiva, ambuso ali meu paciente, até eu conseguir aplicar o antídoto. A gente ainda não falou dos antídotos, vamos falar daqui a pouquinho, tá bom? Já vai pensando aqui. Você já deve ter ouvido falar em qual é o antídoto da intoxicação por opioides. Se você nunca ouviu falar, a gente fala daqui a pouquinho. E por fim, para a gente terminar aqui a parte de toxíndromes, a intoxicação por sedativos hipnóticos. Estou falando aqui, por exemplo, de intoxicação por benzo. E aqui eu quero que você lembre que é muito parecida com a dos opioides, porém menos grave. É como se fosse um opioidinho, é uma intoxicaçãozinha, entendeu? Então ela é mais pequenininha. Eu posso ter uma bradicardia? Posso, ela pode não ser tão importante. O paciente pode até estar normotenso ou um pouco mais hipotenso. Eu tenho paciente que está mais sonolento, ele pode estar sedado, não é tão tradicional que ele chegue para mim, francamente, comatoso. Eu tenho pupilas variáveis, olha o ponto importante. Ela pode estar normal, pouco mais miótica. Eu tenho tradicionalmente, também é um achado aqui importante, um quadro de nistagmo. A frequência respiratória pode estar reduzida ou pode estar normal, ela é menos específica do que a dos opioides. E por conta disso, também é mais difícil de ser cobrada na sua prova. Essa aqui é só para entrar como um diagnóstico diferencial. Tradicionalmente a Unicamp não cobre isso daqui. Ok? Combinadíssimo? Vamos seguindo então. Só para puxar outros dois assuntos rapidinho, eu preciso que você pelo menos lembre de outra intoxicação muito comum no nosso dia a dia e que é a intoxicação por algumas medicações que vão gerar parkinsonismo. Então o paciente vem para mim com distúrbios do movimento. Como na pediatria, a chance de ter um Parkinson é mínima. Normalmente, quando eu tiver alguma coisa que me lembra um Parkinson, eu tenho que pensar em distúrbios do movimento. Eu tenho que pensar, na realidade, eu tenho que pensar em intoxicação por medicações que fazem o parkinsonismo secundário. Tradicionalmente, medicações que interferem com a dopamina. Elas vão causar pra gente um quadro de tremor, um quadro de rigidez, bradicinesia, todos aqueles comemorativos clínicos do Parkinson. E por que isso é importante da gente comentar? Tradicionalmente, você suspende a medicação, ela costuma melhorar. Na faixa etária pediátrica, isso aqui tem um prognóstico melhor do que na faixa etária de adulto, que às vezes é uma coisa que não melhora 100%, você tira a medicação e ainda demora muito tempo. Na pediatria, é mais queijo, queijo, pão, pão. É esse o ditado? Mas é mais assim, você tirou, ela vai sumir. É uma coisa mais linear, tá bom? Ficou melhor do que botar um ditado do nada. Principais medicações que vão causar isso aqui pra gente. Antipsicóticos, então eu tenho uma intoxicação por algum antipsicótico, pode causar risperidona, por exemplo, que é uma coisa que a gente usa muito na pediatria, na neuropediatria. Antieméticos, esse aqui é o mais importante, marca esse daqui. Então quando eu falo metoclopramida, um dos motivos da gente não usar a metoclopramida, que é uma medicação muito presente ainda no nosso pronto-socorro, na pediatria, justamente pela questão do parkinsonismo.
Procinéticos, então bromoprida sendo algum deles, domperidona pode causar, e alguns bloqueadores do canal de cálcio. Show de bola! O que mais que a gente precisa saber só para você levar essa listinha ali na hora da sua prova? Eu preciso que você lembre os principais antídotos. Quando eu falo de intoxicação por paracetamol, a N-acetilcisteína vai ser importantíssima. Lembra aqui para mim que o paracetamol, ele tem uma dose tóxica clara, então a gente tem aí uma razoável segurança de utilizar até essa certa dose, que não varia tanto de pessoa para pessoa, e ele vai ser traduzido, o quadro clínico de intoxicação, principalmente por insuficiência hepática. Icterícia, dor no quadrante superior direito, paciente que começa a sangrar, porque faz aí um consumo, não consegue produzir fator de coagulação. Então, esse é o quadro clássico do paracetamol, que a gente não vai entrar em maiores detalhes aqui, mas eu preciso que você lembre principalmente da questão do antídoto. Quando eu falo de opioides, eu estou te falando do antídoto aí da naloxona. Então, quando vem esse paciente rebaixado, às vezes com marca de consumo de morfina, tá ali com o braço marcado, mais comum em paciente adulto, pode aparecer em pacientes um pouco menores, pode aparecer às vezes por um erro de medicação intra-hospitalar, ao invés de sair entubando bonito, eu posso fazer uma naloxona e ver como ele reage. Benzodiazepínicos, o uso aí do flumazenil, um pouco controverso, a gente acaba reservando isso aqui mais para o ambiente anestésico do que propriamente o paciente intoxicado, pode diminuir o limiar convulsivo aí e acaba ferrando um pouco o meu paciente. Quando eu falo de antidepressivos tricíclicos, o uso de bicarbonato de sódio é bem averiguado, bloqueador de canal de cálcio, o cálcio é o antídoto, faz sentido. Beta-bloqueadores, o glucagon. E, por fim, quando eu falo de síndrome colinérgica, o principal tratamento que eu vou ter aí é a atropina. As outras síndromes vai depender um pouco do agente. Às vezes, quando eu tenho uma síndrome simpatomimética, é só eu sedar um pouco mais esse paciente, acalmar ele um pouquinho. Às vezes eu faço um benzodiazepínico. Então, é uma coisa menos clara do que a atropina na síndrome colinérgica, que é uma que a gente faz com bastante frequência. Para a gente encerrar intoxicações e entrar em peçonhentos, eu quero só te falar da intoxicação por nafazolina. Nafazolina, que é um componente muito frequente do nosso descongestionante nasal. Então a gente tem que tomar esse cuidado também. Ela vai fazer uma síndrome simpatomimética com algumas diferenças. Tradicionalmente é um paciente, para mim, que vai ter em algum momento essa síndrome daqui, principalmente se for uma intoxicação mais grave. Mas eu quero que você lembre da intoxicação por nafazolina como a intoxicação variável. Ora, ela vai se apresentar com efeito simpatomimético muito significativo, paciente que está taquicárdico, agitado, está hipertenso, e isso pode aparecer de fato transitoriamente, mas o mais comum da prova colocar pra gente é um paciente que dá uma rebaixada. Ele vem com uma bradipneia, ele vem com uma bradicardia, ele vem mais hipotenso, ele vem mais rebaixado. Então repara, são dois quadros completamente paradoxais. A nafazolina pode parecer das duas maneiras pra gente. Como que eu vou acertar uma questão dessa? Você vai começar a pegar conforme você vai fazendo questão e sempre vai ter uma diquinha de que a criança tinha uma infecção de vias aéreas superiores, estava lavando o nariz, alguém que não estava acostumado a medicar foi lá e fez uma lavagem nasal mais intensa, ou a criança bebeu um frasco de descongestionante nasal. Então eu tenho que entender que a nafazolina vai estar presente, pode estar causando esses dois quadros aí. Tradicionalmente ela é mais simpatomimética no início e depois ela vai evoluindo com esse efeito aqui, que é o alfa-2 adrenérgico, mais central, que pode responder por isso tudo daqui. Ok? O periférico ele responde mais pelo simpatomimético, o central pode dar esse quadro mais rebaixado. Então ela é um descongestionante nasal, taquicoisas podem estar presentes transitoriamente e ali no momento mais para frente ela pode estar causando aí um quadro de depressão respiratória, sudorese e palidez. Combinado? Foi até aí? Vamos então para animais peçonhentos, para a gente finalizar aqui de novo. Vamos seguir a mesma lógica de uma frasezinha-chave para você entender pelo jeitão da questão já qual deve ser o provável animal aí causando isso daqui. Tem 6 animais principais que vão causar coisas que vão ser cobradas na prova de vocês. Joana, é muita coisa. Eu tô ciente, tá? Os 4 principais são esses aqui.
Esses 2 aqui do final, eu coloquei só como um plus. Então, por favor, se você for estudar isso dessa vez e depois você for revisar, eu te peço que você decore esses 4. Esses 2 aqui são muito menos passíveis de serem cobrados na prova de vocês. A Unicamp em si nunca cobrou. Outras bancas aqui de São Paulo cobraram pouquíssimas vezes, só para você fazer um diagnóstico diferencial entre esses 2 daqui. Então, vamos com calma. O laquético é raríssimo. Ele só entrou para você não achar a aula incompleta, tá bom? Então não precisa nem prestar muita atenção. Agora, os 4 que eu vou começar primeiro, precisa dominar. A Unicamp adora isso daqui. E eu gosto de separar, primeiro de tudo, com uma classificação simples, que é o dói muito, dói pouco. A gente tem lesões que vão doer muito e a criança vai chegar por conta de dor. Ela vai falar que foi picada por alguma coisa, que pisou num espinho, que teve alguma coisa ali que chamou a atenção, tá ligado? Então isso é importante. Agora, tem outras que não. Dói pouco, só vai aparecer depois. A criança mais posteriormente, ou nas próximas, até pode aparecer nas próximas horas, ela aparece com sintomas outros que não dor. Vamos dar uma olhada, vamos começar pelo mais importante. O que mais é cobrado em provas de São Paulo por um motivo muito importante. O escorpionismo está aumentando ao longo dos últimos anos. A gente tem visto ao longo da última década um aumento de casos muito significativo de escorpionismo. Gente, uma vez eu estava conversando sobre isso com uma amiga que não é médica e ela estava falando que ela trabalhava num banco aqui em São Paulo e subia escorpião pelo ralo. Pânico e caos. Mas, de fato, a gente tem visto um aumento muito relacionado a centros urbanos e a obra. Então, o escorpião é um bichinho que gosta de obra, gosta de entulho. A gente consegue observar isso. É um bicho que eu não gosto muito. Tenho um certo nervoso de dar essa aula. O que a gente tem que saber do escorpionismo? O quadro clássico é uma dor muito intensa, dói pra caramba. O tratamento, às vezes, envolve bloqueio ali anestésico, associado com acometimento de coração e vômitos. Então, essas 3 coisas vão ser o que vão aparecer pra gente. Eu já vou te explicar com um pouco mais de detalhe. A espécie mais comum de causar é esse escorpião aqui, que é o escorpião amarelo. Ele tem esse corpinho mais marrom e ele é mais amarelinho na beirada, que é o Titius cerulatus. Fechou? E a toxina tradicionalmente vai se ligar aos canais de sódio e ela vai fazer uma liberação, olha só, dos 2, tanto de acetilcolina quanto de catecolaminas. Então ela pode fazer uma ativação tanto mais simpática quanto mais parasimpática. Do mesmo jeito que eu falei com a anafasolina, que ela pode ir para um lado, pode ir para o outro, o escorpionismo é mais ou menos parecido. E eu vou te falar, o escorpionismo, mesmo que a criança não veja, mesmo que você vasculhe e você não vê o escorpião, você tem que suspeitar pelo quadro súbito e com a clínica que eu vou comentar para você. Lembra aqui, dor intensa, coração e vômitos. A gente tem, então, manifestações locais, uma dor imediata, parestesia, eritema e sudorese importantes. Então, ali no local, faz uma reação local muito significativa e reações sistêmicas. Então, na parte sistêmica, eu tenho um início precoce também desse tudão que eu comentei, em alguns momentos, mais parecendo aí uma ativação colinérgica, então salivação, vômitos, eu posso ter um pouco de broncorreia, um paciente que está taque ou bradicárdico, hiper ou hipotenso, com arritmias, e olha só, eu falei aqui do vômito, eu falei da dor intensa, pode ter dor abdominal associada com esse vômito aqui, e a parte do coração é porque eu posso ter, por conta dessas arritmias, e o acometimento da toxina em si, eu posso ter insuficiência cardíaca aguda. E se eu tenho insuficiência cardíaca, eu tenho edema agudo de pulmão, eu tenho choque cardiogênico. É um quadro bastante grave. O que eu preciso que você fique atento? Em adultos, muitas das vezes, não é um quadro tão grave assim. Eu já vou até te falar que tem algumas situações que eu não preciso nem fazer soro. Olha só que bizarrice. Só que quando eu falo de crianças e idosos, a chance de maior gravidade é maior. A maior parte dos quadros de óbito por escorpionismo acontece na faixa etária pediátrica e por isso a gente tem que estar tão atento. Para investigar um pouquinho melhor, vai bem um eletro e um raio-x de tórax para observar essa criança. E para a gente saber como que a gente trata, eu preciso saber classificar. Eu vou classificar em função da sintomatologia do meu paciente. Se eu tenho só dor local, podendo ter um pouquinho de parestesia ali, pode ser uma dor intensa, tá? Mas geralmente é uma dor mais moderada, assim, não tá nem doendo tanto, não tem sintomas sistêmicos, isso é um quadro leve.
No quadro leve, diferente, por exemplo, dos acidentes ofídicos, os acidentes com cobra, eu tenho a possibilidade de não fazer soro. Olha que bizarrice, que coisa anti-intuitiva. Eu tô te falando que é um quadro grave, mas se ele é leve, eu posso segurar, ok? O soro aqui, geralmente, a gente vai optar pelo escorpiônico. Posso fazer o anti-aracnídeo, se não tem o escorpiônico ali na minha unidade de saúde, mas mesmo no quadro leve, eu vou observar esse paciente por pelo menos 6 horas. Ele fica ali comigo, monitorização eletrocardiográfica para ver se está tudo bem, e depois não deu nada, beijo e abraço, ok? Agora, é um quadro moderado. Dor intensa local, sintomas locais intensos e sintomas sistêmicos leves. Vomita de vez em quando, ele está mais taquicárdico, está um pouco mais hipertenso, não é uma hipertensão muito grave, está sudoreico, sorinho, 2 a 3 ampolas. Precisa decorar o número de ampolas? Dificilmente vai cair isso na tua prova, tá? Tô colocando para caso algum dia você faça alguma questão, já cobraram, mas caso você faça ali, lembra sempre que o grave costuma, pelo menos no escorpião, é o dobro do moderado, tá bom? Mas não precisa se estressar tanto com isso não. Se não couber na sua cachola, passei pano, tá bom? Não precisa se estressar tanto. Quadro grave, dor e sintomas sistêmicos graves. Paciente com vômito incoercível. Paciente com uma dor abdominal absurda. Paciente que já está evoluindo para BRAD. Paciente com edema agudo de pulmão, com insuficiência cardíaca, choque. Não tenho o que discutir. Isso aqui é um quadro grave, vai receber toda a analgesia, né? Os dois recebem a analgesia e a soroterapia. Esse é o acidente mais importante para você levar para a sua prova. Vamos além. O segundo mais importante, que é o acidente pela jararaca. Cobrinha eu já gosto, acho bonitinho, acho fofo. Não perto de mim. O acidente da jararaca é um acidente que tem muito, lembra lá, ele tá na etapa, tá na coluninha ali, de dor intensa, dói muito, ele tem muitos efeitos locais. Então eu tenho dor intensa e eu tenho bolha e edema. Esse aqui é o acidente ofídico mais comum do Brasil. Presta atenção, eu não estou te falando que é o acidente peçonhento mais comum do Brasil. Ele é o acidente por cobra mais comum do Brasil. Por muito. 90% dos casos é causado por quadro de jararaca, ok? E é o que mais causa sequela, então tem que estar atento com isso daqui. Ele tem a toxina da jararaca tem 2 ações principais. A ação proteolítica e a ação coagulante. Olha aqui para mim, a proteolítica vai dar destruição tecidual, então ele vai dar essa bolha e esse edema, e ele tem uma ação coagulante que consome fatores de coagulação ali no local, e por consequência é como a lógica da CIVD. Ele vai gerar uma hemorragia em outros sítios, pode dar até ali no local também, combinado? Então o acidente botrópico, ele é muito conhecido pelas ações locais. O botrópico da bolha, lembra aqui do mnemônico, tá bom? Dor intensa e no efeito local, dor, edema muito importante. Esse edema pode ser tão significativo que vai gerar para mim uma síndrome compartimental, vai gerar uma perda de líquido para o terceiro espaço, pode gerar uma ira pré-renal, porque não tem volume no intravascular. Então, bem importante você saber isso daqui. Sangramento no local da picada, beleza? Bolha, necrose, pode perder membro, pode fazer uma cicatriz feia ali no local. E de efeito sistêmico, que não é o mais importante, mas pode estar ali no seu enunciado, eu posso ter aquele efeito hemorrágico. Então, eu posso ter hemorragia ali nos mais diversos locais e eu posso acabar fazendo uma hipotensão nesse paciente, seja por sangramento, seja por má distribuição volêmica, tradicionalmente gerando aqui uma ira pré-renal. Vários dos acidentes aqui, por peçonhentos que a gente vai falar, geram algum tipo de ira. Alguns pré-renais, algumas renais, por NTA, geralmente, né, por necrose tóxica aguda. Então, isso é importante da gente ter a comparação. Fechou? Maravilha, falando aqui rapidamente do tratamento. Quando eu também preciso saber classificar para saber tratar. Basicamente, o quadro leve, pouca dor, sem hemorragia. O quadro moderado, uma dor significativa com uma hemorragia leve. E um quadro grave, dor intensa, síndrome compartimental, ira, choque, hemorragias intensas. Gente, eu sei que não dá para sair lembrando tudo isso. Então, deixa eu te dar uma dica. Vai pelo bom senso. Você não vai classificar uma hemorragia como um quadro leve. Geralmente, o quadro leve é uma coisa que só tem coisa local. E aí, quando a gente vai passando para moderado grave, é uma coisa mais grosseira. O grave, geralmente, o paciente está mal mesmo. O paciente está correndo risco de vida. Então, aqui é quando eu vou fazer uma coisa mais grave. Quando eu vou fazer uma coisa mais intensa.
Tratamento, sempre soroterapia. Como que eu lembro? 4, 8, 12. Joana, não consigo lembrar, não tem mais espaço no meu HD para eu lembrar soroterapia. Então não se estresse com isso, tá bom? De tudo isso de tratamento que eu tô falando, o mais importante que vira e mexe cai na sua prova é você lembrar que o quadro leve do escorpionismo não precisa de soro na maioria das vezes. Você vai só manter o paciente em observação. Isso realmente cai em todo quanto é prova, tá bom? Vamos além? Vamos partir pro dói pouco? Depois eu volto no laquético e no elapídico, vamos combinar assim? Para você lembrar os principais diagnósticos diferenciais e o que você tem que saber de cada um deles. Quando eu falo do dói pouco, eu quero te falar primeiro do acidente com cascavel. Crotálico, cascavel, tudo começa com C. O que a gente vai ter nesse paciente? Eu vou ter o paciente com cara de bobão. Eu tenho o paciente com facies miastênica e eu tenho um quadro de rabdomiólise. Como isso aqui se dá devido a uma ação neurotóxica, uma ação miotóxica aí da miotoxina da cascavel. Como que isso vai aparecer na clínica para mim? Dói pouco. Pode ser que o paciente nem tenha sentido e daqui a pouco ele evolui em poucas horas com uma face miastênica, uma dificuldade de manter o olho aberto, uma perda de mímica facial. Então tudo isso é importante para identificar o quadro aí de um acidente crotálico. Efeitos locais discretos. Sintomas neurológicos acontecem logo, com pitose palpebral, flacidez de músculos, oftalmoplegia, diplopia. Quer simplificar? Anota aí. Cara de bobão. É isso que você vai lembrar para a tua prova e isso vai fazer diagnóstico diferencial com o elapídico. Mas vamos por partes. Esse paciente aqui, além da cara de bobão, ele tem alteração pupilar, também vai fazer parte aí da cara de bobão, ele tem o risco maior de rabdomiólise. Então, por conta disso, por conta da ação ali tóxica ao músculo do meu paciente, ele vai ter um aumento de CPK. Então, lembra que para mim, o acidente crotálico, que começa com C, é o acidente da cascavel, que começa com C, que tem o chocalho, que não começa com X, começa com C, e também dá um aumento de CPK. Então, é assim que você vai lembrar que a cascavel dá rabdomiólise. Diferente do elapídico, que a gente vai falar lá na frente. Então, isso vai fazer diagnóstico diferencial pra gente, ok? Começando a pegar os conceitos, beleza. Essa CPK vai dar essa rabdomiólise vai dar mioglobinúria e isso pode acabar gerando uma ira por NTA. Combinado? Então, uma ira renal, diferente do outro mecanismo que a gente falou do acidente hipotrópico. Fechou? Tratamento, mesma coisa. Gente, aqui eu tenho até outro C entrando aqui no rolê. Aqui é o tratamento dos 5. Se eu tenho um quadro leve, e lembra, o ofídico sempre vai ser tratado com soro mesmo no quadro leve. Se eu tenho sintomas discretos, soro 5 ampolas. C de 5. Se eu tenho moderado, já tenho uma paralisia e um pouquinho de rabdomiólise, soro 10 ampolas. Se eu tenho um quadro grave, soro 20 ampolas. Aqui eu já estou com uma face miastênica grave. Posso já estar com uma insuficiência respiratória, que eu não comentei aqui, mas esse paciente pode acabar evoluindo com essa ação neurotóxica a ponto de fazer uma insuficiência respiratória. Perde aí o drive, perde na realidade a capacidade de ventilar e aí faz uma insuficiência respiratória ventilatória. Combinado? Não precisa estressar tanto com a dose do soro. Estou botando aqui mais para você consultar, tá bom? Vamos falar do último mais importante. Acidente por Loxosceles, a famosa aranha marrom. Famosa, Joana, nunca ouvi falar. Ela é mais comum principalmente na região do sul, ela tem bastante no sudeste também, mas é o acidente mais comum no Brasil. Repara só, falei do botrópico que era o ofídico mais comum. Se eu pego todos os acidentes por animais peçonhentos, a Loxosceles ganha, ok? E ela, por que ela é tão comum? Porque ela é pequenininha, ela não é agressiva, ela fica dentro da roupa, eu não olho, eu ponho a roupa, ela se sente ameaçada e me pica. Então é comum eu ter picadas em áreas cobertas. O quadro clínico ele é um pouco mais tardio, diferente do que a gente comentou até agora, diferente dos outros acidentes por cobra. Então ela vai acontecer ao longo das horas, demora, por isso que ela está no dói pouco. Eu não sinto, eu não vejo ali sendo picada, às vezes eu não vejo nem a aranha. Então ela é difícil de identificar. E os sinais flogísticos vão aparecer lá por volta de 24 a 72 horas. O que é o mais importante de eu lembrar? A placa marmórea. Você já deve ter ouvido, já deve ter feito alguma questão que fala disso daqui. Para a gente entender o que é essa placa marmórea, eu tenho uma bolha central, então tradicionalmente uma bolha ali no meio,
geralmente hemorrágica, e ao redor dessa bolha eu tenho equimose, eritema e palidez. É um tudo em todo lugar ao mesmo tempo? O paciente aqui tem tudo ao redor de uma bolha. E é uma lesão muito característica, então eu tenho que identificar o enunciado descrevendo isso daqui para mim. E, de novo, vai demorar para aparecer. Não aparece imediatamente, vai demorar aí ao longo dos dias, vai começar a aparecer. Qual que é a maior gravidade do quadro por loxosceles? Isso aqui é menos grave. O problema é quando ela evolui para a forma mais grave, que é a forma cutâneo-hemolítica. Essa toxina aqui da loxosceles também tem uma ação de hemólise, então ela vai gerar uma hemólise intravascular e eu tenho aqui uma IRA também por NTA. Então eu vou ter necrose tubular aguda com anemia, icterícia e hemoglobinúria. Isso aqui, se consome demais, eu acabo evoluindo para um quadro de CIVD. Meu paciente pode vir a óbito por conta disso aqui. Fechou? Seguindo um pouquinho mais, acidentes por aracnídeos, só para olhar aqui rapidinho como é que é. Então eu tenho a minha bolha central, olha bonitinha, eu também não gosto não, eu tenho nervoso. Eu tenho a minha bolha aqui hemorrágica, equimose, eritema com umas áreas de palidez mais significativas. E isso aqui, a princípio, dói pouco, pelo menos num primeiro momento. Depois pode começar a doer um pouquinho mais. Mas não é, ela entra no quadro do que dói pouco e pode não doer, tá? Isso aqui pode não doer. Mas ela é aí parte principalmente do que dói pouco, porque no início você nem vê acontecendo. Então vamos agora para o tratamento só para observar rapidinho. Se eu tenho um quadro leve, que não deu muita coisa, tá tranquilo. Só observação. Estou falando do quadro cutâneo, tá? Uma lesão pequena, nada muito significativo, tudo bem, só observação. Se eu tenho um quadro mais moderado a grave, uma lesão mais significativa, que pode causar ali algum distúrbio, pode gerar alguma sequela, meu tratamento vira corticoterapia, cuidado local, se eu tenho que desbridar ou não, e soro. Se é um quadro levinho, eu não preciso fazer soro. Parece com o escorpião, nesse sentido. Se eu tenho um quadro cutâneo visceral, um quadro cutâneo hemolítico, eu tenho que ter mais cuidados específicos, né? Poxa, pode ser que eu tenha que transfundir, deixar o paciente, às vezes, em algum outro método de suporte e uma soroterapia mais intensa. Fechou? Pra gente matar os outros dois que não aparecem muito, você tá cansado? Pula direto pra questão. Não, brincadeira. Ouve aqui rapidinho, 2 segundinhos. Elapídico. O que eu quero que você lembre? É o crotálico sem a rabdomiólise. Lembra que a rabdomiólise é a CPK. CPK vai estar presente no crotálico. O elapídico não tem C? Até tem, né? Mas não começa com C, então não é importante aqui pra gente. Esse quadro vai ser traduzido só pela ação neurotóxica. Eu tenho efeitos locais discretos, uma dor leve, uma parestesia local. Então ele entra ali no quadro de que dói pouco. Eu quero que você lembre dessa associação com crotálico sem rabdomiólise, também parecido, e vai ter sintomas neurológicos. Fraqueza muscular, ptose palpebral, oftalmoplegia, face miastênica, dificuldade para deglutição, e o meu medo grande aqui é a paralisia da musculatura respiratória, causando uma insuficiência respiratória pulmonar aguda. Combinado? Esse é o meu medo, ok? Insuficiência respiratória aguda, né? Vai ficar bonitinho. Então só lembra isso aqui para não pensar que é ira de renal, tá bom? Fechadíssimo? Seguindo um pouco mais, o laquético, esse é raro pra caramba, é difícil de ver no Brasil, e eu quero que você lembre dele muito. Ele faz diagnóstico diferencial com o botrópico, eu tenho efeitos locais muito significativos, então ele é do grupo que dói muito, eritema, edema, dor, equimose, bolha, associado a uma síndrome vagal. A gente falou da síndrome colinérgica, é como se ele fosse parecido. Eu tenho um acidente de cobra com uma síndrome colinérgica. Então eu tenho tradicionalmente, por conta desse estímulo vagal, um paciente hipotenso, um paciente com tontura, escurecimento visual, bradicardia e diarreia. Combinadíssimo? Não precisa estressar tanto com esses dois. Ele vai dar um quadro muito parecido também de bolha, edema, pode dar síndrome compartimental, associado com essa parte vagal daqui. Resumindo, só para a gente olhar aqui, paciente com quadro botrópico. Eu não botei os outros, botei até o das cobras aqui, mas não botei o escorpião e a aranha, para você não confundir. Vai que a questão fala assim, olha, foi uma picada por cobra. E aí você tem que abrir a gavetinha das cobras para conseguir diferenciar. Botrópico e laquético doem muito, e por isso são os dois que fazem diagnóstico diferencial principal, com lesões muito parecidas, tá bom? Só que a diferença é que o botrópico não tem lesão neurológica e o laquético tem esse estímulo vagal. Não é exatamente a face miastênica dos outros dois, é outro acometimento neurológico. O sistêmico que vai pegar aqui é o hemorrágico,
sistêmico que vai pegar aqui é o neurológico. Se eu penso agora nos outros dois que doem pouco de cobra, eu tenho o crotálico da cascavel e o elapídico da cobra coral. Então eu tenho que os dois doem pouco, os efeitos locais, os dois são pequenos, não tem muito significativo, os dois dão fáscias miastênica, a diferença é que o nosso crotálico vai dar rabdomiólise e o elapídico não vai dar. Combinadíssimo nosso resumo até aí? Vamos matar nossa questãozinha de 2020 da Unicamp. Temos um menino de 7 anos de idade que foi trazido à nossa unidade de emergência depois de uma picada de escorpião no pé direito há mais ou menos 50 minutos. Ele está com uma dor intensa, tem formigamento no hálux, no dorso do pé, nega vômitos, refere batedeira no peito. Então, ó, já deve ter aqui uma taquicardia, provavelmente alguma arritmia extracístole pode estar aparecendo. Frequência cardíaca até que tá ok. 108 batimentos por minuto, 22 incursões por minuto, PA normal, pulso cheio, perfusão boa, o resto tudo ok. Pulmão, ronco esparso, não é nem uma estertoração, não me faz pensar num edema agudo de pulmão. A pergunta é, além da analgesia, qual é a conduta? Pausa aí, lê as alternativas, faz sozinho e volta aqui comigo. Vamos fazer assim? Então dá uma olhadinha e volta aqui comigo. Galera, por mais que a questão tente te passar, pô, tem uma batedeira no peito, será que isso é extracístole, é arritmia? A frequência cardíaca do meu paciente está normal. Claro que eu vou pedir um eletrocardiograma desse paciente, mas não está aqui na questão. Eu não tem vômito, tem uma dor local, uma dor intensa, e pode ter, tudo bem, isso não é problema, ele vai ganhar analgesia para isso, mas eu não tenho nenhum dos outros critérios para eu classificar essa minha lesão como um quadro moderado grave. Tá tudo bem com a minha criança, não tá TAC, não tá BRAD, não tá hipertensa, tá um pouquinho mais hipertensa, porque essa PA para uma criança de 7 anos é um pouquinho mais alta, mas não é uma hipertensão bizarra, não tem nenhuma emergência hipertensiva, não tem nenhuma alteração de frequência respiratória, não tem edema agudo de pulmão. Isso aqui é um quadro de escorpionismo leve. E aí, meu filho, você vai ter que ter a audácia, a ousadia e a coragem de marcar que essa criança merece apenas observação. Se ela piora durante a nossa internação, aí sim, parto para soro, interno em UTI, faço as coisas que isso aqui está falando. Mas se não, é observação e depois, ó, um beijo e um abraço para essa nossa criança. A gente se vê nas próximas aulas. Galera, pediatria, confesso que foi uma das matérias que me fez ser aprovado na residência. Na prova que eu passei na Unifesp, eu acertei 18 ou 19 das 20 questões. Levou a minha nota lá para cima, conseguiu me deixar no jogo ali para ir para a segunda fase, e na segunda fase eu despontei. E viram como é importante estudar de forma direcionada? Eu sei que a Joana é sensacional, mas o direcionamento tem que ser reconhecido, e isso vocês vão ter no Intensivo São Paulo. E para vir estudar com a gente no Intensivo São Paulo, nada melhor do que conseguir aquela bolsa sensacional no maior concurso de bolsas que esse país já viu. Mais de R$400 mil em premiações. Galera, dia 24 de junho, se inscrevam. Dia 24 de junho vai acontecer o nosso concurso de bolsas, tanto na modalidade online quanto na modalidade presencial. E quem vier no presencial com a gente tem 4 vezes mais chance de ganhar, inclusive bolsas integrais, hein? Inclusive estudar na faixa com a gente. Porque o que a gente quer no final do dia é que vocês sejam aprovados, galera. A gente quer que aluno Medway bom esteja em boas residências, porque só a residência médica é capaz de melhorar a saúde nesse país, nesse nosso Brasilzão. E é isso que a gente quer. A gente quer também se encontrar com cada um de vocês no nosso Jantar dos Aprovados. Então, ó, peguem a bolsa de vocês, venham com a gente no intensivo e a gente se vê ao longo das aulas. Um beijo no coração de vocês.
diferencial importante que a Medway tem é a relação bem próxima, né, que os professores têm com os alunos. Fazer o curso tirou muita angústia que eu tinha, facilitou muito a jornada, aí, no sentido de entregar alguns tópicos já que a gente precisa. Os professores estão sempre bastante presentes. A Medway me mostrou que eu poderia mudar a minha formação como médica e não só como concurseira naquela época. Então ela mudou meu mindset para que eu viesse preparada para São Paulo, para ser uma grande residente, mas também uma grande médica no futuro.